Bom, queridos, hoje é o nosso quinto e último encontro aqui nesse treinamento de gestão por competência aplicado à igreja, especificamente à nossa igreja, né, Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Campina Grande. E eu quero finalizar apresentando duas coisas hoje. A gente vai finalizar com a exposição de um texto bíblico e depois fazendo a exposição da nossa missão. Quem lembra? Missão, visão e os nossos valores. Então, quero pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 até o 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Faz parte daquele contexto de parábolas e de ensinos de Jesus Cristo acerca dos últimos dias. Mateus 24 é um texto escatológico. Quando você entra em Mateus 25, o texto fala a parábola tão conhecida das virgens, e depois a gente entra aqui, a partir do versículo 14, quando se fala da parábola dos talentos. Talento, para quem não sabe, era uma medida utilizada naquela época, tá? Um talento, aqui no texto a gente vai ler, um talento equivale a aproximadamente 30 quilos de prata. Aí você vai ver Jesus dizendo aqui nessa parábola que o Senhor deu para um servo 5 talentos, para outro deu 2 talentos, para outro deu 1 talento. Talento aqui algumas pessoas leem imaginando que é uma capacidade, né, que é uma aptidão, que seria uma espécie de dom. Não é. Talento é uma medida de prata, tá certo? Então foi um dinheiro, uma quantidade de dinheiro que esse senhor deixou para o seu servo. Por isso que ele fala para o outro servo, o último servo, né? Porque você, já que não, achava que não tinha capacidade de multiplicar isso, por que você não pegou esse talento e entregou aos banqueiros? Está falando de dinheiro, tá bom? Mas aqui o foco não é especificamente dinheiro. O dinheiro, a prata, é utilizado como uma ilustração para falar de outra coisa. Ok? Então vamos ler o texto. Mateus 25, do versículo 14 até o 30. Todos acharam? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente.
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalho? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja só, quando a gente lê essa parábola, inicialmente, pelo fato de, no último versículo, versículo 30, dizer que lançai-o nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muita gente, por causa dessa expressão, já imagina que se trata da condenação ao inferno. Só por causa dessa expressão. Eu acho que não é isso que o texto está falando. Eu acho que o texto está falando de outra coisa. Eu quero lhe convidar a entender esse texto junto comigo e depois eu quero compartilhar com você isso aqui, a partir de agora, e quero ouvir sua opinião, se faz sentido, né, essa interpretação, vamos dizer assim. Porque veja só, se o versículo 30 se refere ao inferno, quer dizer que aquele homem que recebeu um talento e não multiplicou aquele talento, ele escondeu por medo e ainda disse assim: o senhor é um servo rígido, o senhor é um senhor rígido, é brusco, é áspero, é exigente, né? E o senhor vai semear onde não plantou, o senhor vai colher aquilo que o senhor não semeou. E aí, por medo, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo, eu enterrei esses 30 quilos de prata e está aqui, o seu dinheiro de volta. Aí o Senhor olha para ele e diz: lança ele nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Se esse choro e ranger de dentes quer dizer inferno, a gente vai ter um problema aqui. E é um problema muito sério. Porque quer dizer que esse servo perdeu a salvação. A gente ainda vai ter um outro problema muito sério nesse texto. Vai para o início, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o quê? Os seus servos. E lhes confiou o quê? Os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo o quê? A sua própria capacidade. Veja, junta isso aqui que está no versículo 15 com o que você lê no versículo 30. Se ele recebeu desse Senhor talentos e ele tem condições de multiplicar esses talentos e não multiplicou, quer dizer, aquele que recebeu 5 multiplicou, ele dobrou a quantidade, mais 5. Aí, porque ele conseguiu fazer isso, o Senhor disse: entra no meu gozo. Quer dizer que a salvação é pelas obras? O outro que recebeu 2 talentos também conseguiu dobrar a quantidade. Recebeu 2 e multiplicou por 2. Devolveu 4. Aí, por causa disso, o Senhor diz: entra no meu gozo. Quer dizer, como ele conseguiu frutificar, então ele foi salvo. Mais uma vez, a salvação é pelas obras. E esse outro recebeu 1 talento e ficou com medo e ainda achou que o Senhor era mau, era rígido, era áspero, e enterrou o talento e devolveu esse talento, não multiplicou nada. Como ele não desenvolveu nada, quer dizer que ele não foi salvo. Ele agora foi lançado ao inferno. Salvação é pelas obras? Faz sentido isso? Tem lógica bíblica isso? Porque se você disser, no versículo 30, que aquele homem foi lançado nas trevas e lá vai haver choro e ranger de dentes, e isso significa o inferno, quer dizer que esse homem perdeu a salvação. Esse é um problema. Nós não cremos nisso. Nós não cremos na perda da salvação. E ainda tem um problema mais sério do que esse,
Porque se esse homem perdeu a salvação, os outros dois foram salvos pelas obras, o que é um problema mais sério ainda. Em ambos os casos, tanto perder a salvação como ganhar a salvação pelas obras, em ambos os casos, isso é uma afronta à obra de Cristo. Por que Jesus morreu na cruz? Ele fez por nós o que nós não tínhamos condições de fazer. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Faz sentido ou não? Então, salvação não é pelas obras. Logo, o que a gente vê aqui no versículo 30, apesar de dar a entender que é o inferno, na verdade não é. E tem mais uma coisa. Essa parábola foi colocada no meio de duas outras. Antes dessa parábola, você tem a parábola das 10 virgens, que fala das servas, né? Das noivas. Servas não, noivas. Das noivas. 5 tinham azeite, é o Espírito Santo, e outras 5 não tinham o azeite. E aí o Senhor volta. Ou seja, a parábola anterior está falando da vida das noivas ainda nesta terra, antes do encontro com o noivo. Veja, não está falando da salvação, está falando da maneira como elas viviam aqui na terra. 5 tinham azeite, 5 não tinham. 5 tinham o Espírito Santo, outras 5 não tinham. Aí depois vem essa parábola, e a parábola seguinte é a parábola do julgamento, depois da vinda de Cristo. Aí sim é a eternidade. Então veja, eu não penso que essa parábola que a gente leu, Mateus 25, do 14 ao 30, está falando de ganhar salvação, perder salvação, de ser salvo pelas obras ou de não ser salvo pela... Eu não penso que está falando disso. Eu acho que essa parábola está falando de outra coisa. Eu acho que essa parábola está falando da vida do servo de Deus, o que acontece com ele, o que ele deve e o que ele não deve fazer enquanto ele está aqui nesta terra. Porque é isso que é descrito aqui no texto. Seria a mesma coisa daquele versículo de Jeremias, maldito aquele que faz a obra do Senhor. Muito bem, é isso mesmo. É a mesma coisa de Jeremias. Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu acho que esse versículo que você citou é o resumo dessa parábola aqui. Então, deixa eu dizer para vocês o que é que eu penso. Porque seria maldito não na frente do céu. Exatamente. Não é maldito na eternidade, já é maldito agora, porque ele está fazendo relaxadamente a obra do Senhor agora. E vai assim, colher o que está semeando. Vai colher o que está semeando e vai colher aqui. Né? Seja o que ele está semeando de bom, ou seja o que ele está semeando de ruim. Vai colher aqui. Então eu penso assim, eu acho que essa parábola está falando disso. Eu não acho que essa parábola esteja falando de salvação. Ah, foi lançado nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É um inferno. Não, eu acho que essas trevas e esse choro e ranger de dentes é outra coisa. Que eu vou tentar explicar aqui para você. Se não ficar claro, pode falar, que aí a gente vai pensar junto nesse texto, tá bom? Então, veja só. Você tem aqui 3 servos. Em primeiro lugar, vai lá para o início, por favor. Versículo 14. Esse Senhor chamou os seus servos. Os 3 eram servos. Os 3 eram igualmente servos. Os 3 receberam talentos do mesmo Senhor. Veja, os 3 eram igualmente servos. Os 3 serviam ao mesmo Senhor e os 3 receberam da mesma forma talentos. Mais uma vez, talento aqui não é uma capacitação, era prata. Né? Um recebe 5 talentos de prata. Dá quanto? 150 quilos de prata. Um recebeu 150 quilos de prata. O outro recebeu 2 talentos de prata, ou seja, 60 quilos de prata. E o outro recebeu 1 talento, 30 quilos de prata. Agora a pergunta é, por que é que esse senhor deu para um servo 5 talentos, para outro deu 2 talentos e para outro só deu 1?
Qual foi o critério que ele usou para dar esse talento? Exatamente. A capacidade. Olha o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Olha só, existe uma coisa aqui que diz respeito à soberania de Deus. Eu não estou falando de salvação, tá? Estou falando da nossa vida aqui, o nosso dia a dia. Existe uma coisa que diz respeito à soberania de Deus e outra coisa que diz respeito à responsabilidade humana. É nossa responsabilidade estudar, treinar, nos capacitar, melhorar. Entendeu isso ou não? Quanto mais você se capacita, quanto mais você estuda, quanto mais você busca, quanto mais você se aperfeiçoa, mais existe a probabilidade de mais Deus te dar. Entendeu isso ou não? Então, com base nisso, antes de passar para o segundo ponto desse texto, com base nisso, eu quero relembrar o que foi dito no nosso primeiro encontro aqui no início desse treinamento, quando eu falei sobre a importância da técnica em parceria com a piedade. Algumas pessoas na igreja só falam de piedade. O que importa é a devoção, o que importa é a oração, o que importa é a leitura bíblica, o que importa é amar. Eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante, na verdade, isso é essencial. Isso é primordial para a vida cristã. Mas isso não exclui, não elimina a nossa responsabilidade de estudar, de nos capacitar, de melhorar. Está entendendo isso ou não? Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se capacitar, quanto mais você tiver conhecimento, e você conseguir associar isso à humildade, à vida piedosa, sabe? A um coração devotado, a uma alma entregue nas mãos de Deus. Quando você une essas duas coisas, você se torna potencialmente usado por Deus. Foi o caso deste que recebeu 5 talentos. Por que é que ele recebeu 5 talentos? O Senhor distribuiu de acordo com a sua capacidade. Para este, Deus deu 5 talentos, porque ele tinha mais capacidade do que o outro, que só tinha 1 talento. Por que é que ele só deu 1 talento para aquele último, para o terceiro servo? Porque ele tinha menos capacidade. E por que ele tinha menos capacidade? O próprio desenrolar da história já mostra isso. Né? Quer dizer, a sua caminhada vai mostrar a capacidade que você tem. O Senhor sabia. Imagina se o Senhor tivesse dado 5 talentos para esse terceiro servo. Imagina o que é que teria acontecido. Oi? Ele tinha vendido e comprado um iPhone. Entendeu? Olha só, o que é que ele teria feito? O que é que teria acontecido? Por que é que o Senhor só deu 1 talento para aquele terceiro servo? Porque o Senhor já conhecia o seu servo. Ele já conhecia o seu servo. Tanto é que a gente viu o que aconteceu aqui na história. Faz sentido isso ou não? Não faz sentido? Sentido bíblico? Diga. Isso quer dizer que todo servo de Deus recebeu da parte do Senhor, agora sim, o talento. Agora eu já não estou falando de dinheiro, eu estou falando da capacidade. Vamos chamar de dom. Vamos chamar de dom. Isso quer dizer que todo servo de Deus recebeu dons. Agora, alguns trabalham, se esforçam para desenvolver esse dom e outros não. Outros se acomodam. Outros enterram o seu dom. É daí que nasceu a expressão, irmão, não enterre seu talento. Literalmente é isso. Tem gente que está enterrando o dom que recebeu de Deus. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é quem fala isso, desenvolvei a vossa salvação. Então,
Quais foram os dons que Deus deu para vocês? Deus capacitou vocês para quê? Vocês têm que identificar isso. Né? Há muitos anos atrás, eu ofereci para a nossa igreja um curso dos dons espirituais, onde a gente estudou os dons espirituais e no meio desse curso nós fizemos um teste vocacional espiritual, né, para tentar descobrir qual era o seu dom espiritual ou qual é o seu dom espiritual. Então existem testes para isso, testes bíblicos que você pode fazer para descobrir qual é o seu dom espiritual. Aí você descobre qual é, mas você não desenvolve. Como é que você desenvolve o seu dom espiritual? Basicamente aqui, de uma maneira muito simples, talvez até simplória, estudando. Você tem que estudar aquele assunto para o qual você foi chamado por Deus. Veja, Deus me deu o dom de ensino. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me capacitar para isso. Então, eu fiz teologia, enfim, eu não vou estar aqui mostrando meu currículo não, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que se aperfeiçoar, tem que fazer curso, tem que se aprimorar. Você é como andar de bicicleta, se parar, cai. Você não pode parar de estudar e de se aperfeiçoar na sua área. Tá? Então, quem trabalha com casais, por exemplo, você tem que continuar lendo livros sobre casais, tem que participar de congressos, de seminário, tem que fazer cursos. Um curso excelente para quem trabalha com casal é curso de aconselhamento bíblico. Existem muitos aí. Faz um curso de aconselhamento bíblico, isso vai ser extremamente útil para vocês. Tá? Pessoal que trabalha com a equipe de apoio, né? Vai fazer curso lá no Sebrae, vai procurar curso de recepção, sabe? Coisa desse tipo. Entendeu? O pessoal aqui do corpo diaconal, vai fazer curso de teologia. Todo mundo tem que fazer curso de teologia. No meu entendimento, curso de teologia não é apenas para quem quer ser pastor. No meu entendimento, todo crente na igreja deveria fazer um seminário teológico. Teologia é para você conhecer a Deus, é para você se aprofundar no conhecimento de Deus. Isso não é uma prerrogativa apenas dos pastores, isso é para todo crente. Por isso que na nossa igreja, um dos pilares da nossa igreja é o ensino. Tá? Então você tem que se aperfeiçoar. Pessoal do departamento infantil, adolescentes, né? Vai estudar, vai fazer pedagogia, vai se aperfeiçoar, entendeu? Tem que ser assim. O pessoal da cozinha vai estudar teologia também, entendeu? Olha só que legal, olha que ideia bacana. Já imaginou a gente separar um mês, nós temos 4 equipes de cozinha? Não entendi. Pronto, olha só, a gente tem 4 equipes de cozinha. Já imaginou? Só um mês no ano. A gente vai separar cada equipe para fazer cardápios bíblicos. Esse é o mês. Lucélia teve em Israel, né? Ela teve em Israel, aí não gostou da culinária não, né, irmã? Mas aquela culinária é árabe, ali é outra coisa. Tá? Eu estou falando da culinária bíblica. Tem livros de receitas bíblicas, tem livros sobre isso. Olha só, você está se aperfeiçoando. É um momento de cultura para a igreja também. Enfim, tem que ver uma coisa gostosa, né? Vai ver kebab, esse tipo de coisa, aí a turma não gosta não. Tá? Hummus, para passar ali no pão pita, não vai não. Eu gosto, a maioria não, tá? Então, assim, qual foi o dom que Deus te deu? Você tem que aperfeiçoar, tem que desenvolver. E tenha sempre uma coisa em mente. Você nunca vai saber o suficiente. Sempre tem algo para aprender. Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Não despreze o conhecimento. Não se acomode ao que você já sabe. Então você tem que buscar sempre melhorar. Aí o que é que acontece com base nesse texto que nós acabamos de ler? Deus vai te dar uma porção de acordo com a tua capacidade. Quanto maior for a sua capacidade,
mais Deus vai te dar. Olha só a reação em cadeia que nós temos aqui. Olha o movimento que nós temos aqui. Olha só. Você tem uma capacidade, aí você desenvolve essa capacidade. Quanto mais capacidade você tem, mais Deus te dá. Aquele que tinha mais, Deus deu 5 talentos. O outro que tinha menos, o Senhor deu 2. O outro que tinha menos ainda só deu 1 talento. Bota isso na cabeça. Quanto mais você se capacitar, mais você vai receber de Deus. Aí vem o segundo momento. Quanto mais você recebe de Deus, mais você vai multiplicar daquilo que Deus te deu. E quanto mais você multiplicar daquilo que Deus te deu, mais Deus vai recompensar você. É esse o movimento que nós temos aqui nesse texto. Por outro lado, nós temos esse terceiro servo, que recebeu, tinha uma capacidade reduzida, por causa disso ele recebeu menos de Deus, e porque recebeu menos de Deus, ainda foi pior, porque ele não procurou desenvolver aquilo. Ele não procurou multiplicar aquilo, aperfeiçoar. Ele nem melhorou sua capacidade e nem desenvolveu o talento que recebeu. E aí, num movimento de autodefesa, o que é que esse servo faz? Ao invés de reconhecer a sua incapacidade, ao invés de reconhecer a sua estagnação, a sua inércia, o que é que ele faz? Ele parte para o confronto, e é o confronto contra o Senhor. Ele vai fazer acusações indevidas, acusações incabíveis. Olha só o que ele diz com o Senhor. Versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, o que foi que ele disse? Senhor, sabendo que és homem o quê? Severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, quer dizer, eu fiquei com medo. É o mesmo sentimento que Adão teve lá no Jardim do Éden, né? Medo. Ficou com receio. Mas olha as acusações que ele faz. O Senhor é homem severo, o Senhor ceifa onde não semeou. Quer dizer, em outras palavras, o Senhor é alguém que não tem trabalho de fazer nada e quer usufruir do nosso trabalho. Foi isso que ele disse. Aí o dono da terra, esse Senhor, né, mostra assim, ele fala com uma certa ironia. Tá? Ele não falou isso aqui confirmando o que o servo disse. Ele falou ironizando, porque no final tem uma interrogação. Olha o que ele diz. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Por que é um servo mau? Veja só, aqui está falando da natureza e da atitude. Natureza, mal, é maldade. Você é um servo mau. Você tem maldade no seu coração. E você enxerga as coisas com maldade. Você tem maldade no seu coração. E porque tem maldade no seu coração, quando você me olha vendo coisas que não dizem respeito à verdade. Não condizem com a verdade. Você é mau. E também é negligente. Agora, a negligência não é algo inerente à sua natureza, mas é uma prática, uma atitude. Por que é negligente? Porque ele deveria ter multiplicado como os outros multiplicaram e ele não fez. Ele enterrou o talento. Então, ele tem a natureza má e a atitude dele também é má, é negligente. Aí olha só o que o Senhor fala. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele fez uma pergunta, ele não fez uma afirmação. Você sabia disso? Você está dizendo isso a meu respeito? Aí olha só, o Senhor nem para mais para conversar com ele. Não tem mais nem conversa, não tem assunto ali mais. Sabe? Não tem que sentar para estar debatendo, para estar argumentando. O Senhor não vai tentar provar
para esse servo que ele é bom, que ele não vai provar nada para o servo, ele já vai dar uma sentença. Qual é a sentença? Tira o que ele tem e dá para o outro, ó, que multiplicou, que teve mais. Veja só, se você procura ter mais capacidade, você vai multiplicar mais para Deus. Se você multiplica mais, Deus te dá mais. Entendeu? Se você recebe dons de Deus e você fica estagnado, você nem desenvolve o dom que Deus te deu. Você não procura se aperfeiçoar. Você não procura crescer como crente. Você não procura melhorar como pessoa. Você não procura evoluir, subir os degraus da maturidade. Você não desenvolve o que Deus te deu. E você não usa o que Deus te deu. E você não multiplica o que Deus te deu. Deus vai tomar o que Ele te deu e vai dar para quem está multiplicando, para quem está ali a todo vapor. E não apenas isso. É aqui onde entra o versículo 30 para eu finalizar e passar para vocês, porque tem alguns irmãos aí já querendo fazer ou pergunta ou comentário. Né? Eu vou abrir a oportunidade para vocês, tá bom? É aí onde entra o versículo 30. Olha o que diz o versículo 30. Um servo o quê? Inútil. Né? Aí eu lembrei de outra passagem, quando Jesus Cristo disse que a lâmpada é colocada no lugar certo, para que ela possa clarear com toda a sua potência, ela possa ser potencializada, otimizada, maximizada. Né? E aí, quando a lâmpada não dá mais a sua luz, não serve mais para nada. Se o sal perder o sabor, se ele se torna insípido, o que é que acontece com o sal? É lançado no chão para ser pisado pelos homens. Então, veja só, se não está mais iluminando, se não está dando mais sabor, vai ser lançado fora. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui em outras palavras. Esse ser lançado fora aqui, versículo 30, não é a condenação ao inferno. É que a partir desse momento, você vai estar por sua própria conta. Você vai passar por situações que poderiam ser evitadas. Agora vai ter trevas, ou seja, vai ter falta de luz. O que é a luz? É a sabedoria, é a iluminação do Senhor, é a presença do Espírito Santo te capacitando e te conduzindo. Não vai ter isso aqui. Você vai estar por conta própria. E ali haverá choro e ranger de dente. Você vai passar por situações que poderiam muito bem ser evitadas. Entendeu o texto ou não? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um de nós, eu, vocês, cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Por isso que eu falei em um dos nossos encontros, que muito embora nas empresas eles utilizem essas ferramentas bíblicas que eu estou aqui apresentando para vocês, muito embora façam isso nas empresas, e fazem muito bem, fazem com excelência, muito embora façam isso, a nossa responsabilidade é maior. Porque eles estão fazendo isso nas empresas por causa de coisas que são temporárias e passageiras. E nós estamos fazendo por causa do reino de Deus, por causa de coisas que são eternas, que vêm do trono de Deus. Por isso a nossa responsabilidade é maior. Então, há crentes que recebem dons do Senhor, capacitações do Senhor, e não procuram desenvolver esses dons. Vivem a sua vida sem usar esses dons, sem estudar, sem crescer, sem aperfeiçoar, sem melhorar esses dons. E que não estão colocando isso em prática para ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, porque a finalidade dos dons é essa. É abençoar, fazer bem às pessoas que estão à nossa volta. Os dons não são dados para nos favorecer. Os dons são dados para a gente ser bênção na vida de outras pessoas. É para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para a glória de Deus e para abençoar quem está à nossa volta. Quando a gente não faz isso, a gente não está multiplicando os talentos. Tem gente que recebe 5, consegue multiplicar mais 5, já tem 10.
Outro recebe 2, consegue multiplicar, dobrou, tem 4. Mas tem gente que recebe um dom e está enterrando, não está usando, não desenvolve, não aperfeiçoa, não cresce, não usa isso para o bem dos outros. O que é que acontece? Deus vai tirar você e vai colocar outro no seu lugar. Lembra o que é que o Senhor fala lá nas igrejas do Apocalipse? Lembra-te, pois, de onde caíste, senão virei até ti e removerei o teu candeeiro. O que significa remover o teu candeeiro? Candeeiro é o que dá a luz, né? Eu vou tirar você daí, meu filho, e vou botar outro no seu lugar. Então veja que grande responsabilidade nós temos. Deu para entender aqui? O que significa essas trevas e esse ranger de dentes? Né? Vai passar por sofrimentos, porque não está honrando aquilo que Deus deu. Aí é onde entra o texto que você falou, né? Jeremias, maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós estamos aqui exatamente porque não queremos ser relapsos, não queremos fazer a obra relaxadamente. A palavra que nós utilizamos é excelência. Nós queremos fazer com excelência. Amém? Alguns irmãos tinham pedido para falar, pois não, meu irmão. Pastor Lucas 17:10, acho que a parte B, fala que os servos inúteis, quando fazemos apenas o que nos é mandado. Eu tinha separado esse texto, mas se eu fosse fazer esse post ia ficar muito longo, né? Lucas 17:10. Servos inúteis. O que são servos inúteis? Aquele que só faz o que é mandado. Para nada serve. O servo bom é aquele que faz além do que é pedido. Veja só, o Senhor aqui entregou 5 talentos a um servo. Ele não disse, eu quero mais 5. Ele não disse, eu quero mais 1, eu quero mais 2, mais 3. Ele não disse. Ele está dando 5 e espera que você vá desenvolver aqueles 5. Esse irmão era tão bom que conseguiu dobrar a quantidade. De 5 foi para 10. Ele fez mais do que foi pedido. Servo bom e fiel. Aí veja, ainda recebe mais, que veio o talento do outro, e entrou no gozo do Pai. O gozo do Pai é o quê? Ainda não é a eternidade. Gente, Deus ele tem o maior prazer de nos abençoar, de nos fazer bem, ainda nesta vida. Tá? Mas ainda assim, as coisas boas que a gente experimenta de Deus nesta vida, ainda nem se comparam com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós no porvir, na eternidade. Diga, meu irmão. No final do texto, ele trata esse servo como inútil, né? Mas assim, servo mau e preguiçoso. Sim. Servo mau e preguiçoso, né? Preguiçoso encaixaria para ele, porque poderia galgar esse valor não fez isso. Tem uma coisa Diferente, né? A versão negligente. Por que ele foi negligente? A negligência é uma preguiça, é um tipo de preguiça. Tá? Agora tem uma coisa implícita aqui, meu irmão, nesse texto. O que é que está implícito? O Senhor entregou os talentos para os servos e saiu. Correto? Depois de um bom tempo, esse Senhor volta. Correto? E esse Senhor volta para receber de volta os talentos que ele tinha distribuído para os seus servos. Mais uma vez, quem recebeu 5, devolve mais 5, 10. Quem recebeu 2, devolve mais 2, 4. Quem recebeu 1, não devolve, só aquele mesmo que estava enterrado. Correto? Mas me diga uma coisa. Esse Senhor passou bastante tempo longe dessa terra, não passou? E ele volta, não volta? Mas esse servo que é mau, que é preguiçoso, que é negligente, que é inútil, o texto diz, esse servo morreu de fome? Ele dormiu na chuva e no sereno? Me parece que ele, com a sua própria vida, ele continuava bem, não é? Tem uma coisa implícita aqui no texto, não tem? O que é que está implícito? Não, que ele passou o tempo todinho se preocupando só com as coisas dele, ele não se preocupou com as coisas do Senhor. Ele não morreu de fome, ele não estava doente.
Ele só queria saber das coisas dele. Ele recebeu o talento do Senhor, aquele talento ele deixou enterrado e ele foi viver a vida dele, se preocupando com as coisas dele. Ele foi se preocupar em ter a comida para ele, em ter a renda dele, em desenvolver a vida dele. Ele se preocupou só consigo mesmo. Tem muita gente assim. Tem muita gente na igreja que não se preocupa com a igreja, só está preocupado com sua própria vida, com seus interesses. Eu quero fazer o que me dá alegria, eu quero fazer o que me dá contentamento, sabe? Eu quero fazer o que dá na minha cabeça. Eu vou atrás dos meus interesses. A igreja, ó. Mas vai ter uma hora que o Senhor vai voltar para prestar contas. Ei, bonitão. Ei, irmã. Cadê aquele talento que eu lhe dei? Está onde? Você fez o que com ele? Aí nesta hora, aí vamos ver. Quem desenvolveu a capacidade, quem multiplicou os talentos, porque é isso que Jesus está dizendo. Vai chegar uma hora que vai ter o acerto de contas. É isso que desde que você estava conversando, estava pensando sobre isso. Porque assim, existe uma diferença entre. Eu já ouvi, não lembro bem qual a diferença entre talento, habilidade e dom. Né? Então tem pessoas que têm assim, eu acredito que seria habilidade para pregar, habilidade para orar. Né? E acho que foi um dom, seria isso que Deus deu, e começa a fazer, achando que está fazendo para o Senhor, né? Mas no fundo são interesses pessoais. Existe uma diferença, aí é mais a motivação da pessoa. Existe uma diferença entre dom e talento. Né? Talento é uma habilidade natural que todo ser humano tem para uma determinada área. Tem alguém que tem talento com matemática, com música, tem alguém que tem talento mais na área de humanas e por aí vai. Tem alguém que tem mais habilidade para trabalhar com coisas espaciais, tem uma visão espacial da coisa, enfim. É uma habilidade, não é um talento. Todo ser humano tem talento. Crente, descrente, não importa. Todo ser humano vai ter talento em alguma área. Isso nós chamamos na teologia de graça comum. Deus capacitou o ser humano, independente dele ser convertido ou não. Deus capacitou o ser humano a fazer coisas boas. Né? Por exemplo, quem foi que inventou o computador? Não é uma coisa tão boa. Quem foi que inventou a energia elétrica, criou a lâmpada? Quem foi que criou o telefone, que criou o celular? Quem foi que teve a brilhante ideia de trabalhar com material sintético, com plástico, para fazer mesa que a gente está usando, cadeira? Sabe, olha só, que criou uma TV, uma tela, né? Uma tela touch, olha só que coisa bacana isso aqui. Aí você vai lá, apaga, data show. Foram crentes que fizeram isso? Não, necessariamente não. Deus capacita o ser humano a fazer coisas boas. O ser humano, independente de ser convertido ou não, ele tem habilidades. Agora, dom é diferente. Dom, a palavra inclusive é a mesma de graça. A palavra no grego é charis. Quer dizer, é um presente que Deus dá sem a pessoa merecer. Dom é algo que somente o crente tem. E o dom só é dado quando se converte. O dom é dado para você usar no reino de Deus, especificamente. O talento também pode ser usado no reino de Deus. Tá? Mas o dom tem uma aplicação muito específica. Aí nós temos Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13, 14, o texto de Pedro também que fala dos dons espirituais. E ali não são exaustivos não, tá? É uma relação que está aberta. Tem vários outros dons que são utilizados especificamente para o reino de Deus. Então essa é a diferença. Tá? Agora, uma outra coisa é qual a motivação que nós temos para utilizar ou o dom ou o talento. Tem pessoas que têm talentos maravilhosos, são habilidades naturais, e elas utilizam isso para beneficiar o reino de Deus e para beneficiar a igreja, o povo de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Entendeu? Então, eu acho aqui que a questão é mais voltada para a motivação do coração. Tem gente, por exemplo, que faz o contrário, que recebeu o dom, é uma coisa de Deus, que se converteu, mas está usando o dom
não para o benefício da igreja, do povo de Deus, das pessoas, está usando o dom em benefício próprio. O que ainda é pior. É o que os fariseus faziam, né? Por isso que Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Ou seja, suicide-se, se mate. Vai ser melhor para você, porque no dia do juízo vai ter mais rigor. Por quê? Porque eles estavam usando as coisas de Deus para prejudicar as pessoas e para benefício próprio. O que ainda é pior. Entendeu? Essa ideia, acho que ela é que mais em ênfase no texto, de que Deus nos entrega dons, talentos, para que, em primeiro lugar, o reino de Deus ele seja beneficiado. Tanto é que, quando o Senhor daquele servo chega diante daqueles que haviam dedicado tempo, dedicado esforço para multiplicar aqueles talentos, a primeira coisa que eles falam é: eis aqui. Ou seja, a preocupação primária que eles tiveram foi em beneficiar o seu Senhor. E isso traz ênfase sobre tudo aquilo que a gente vem estudando durante essa semana. Que Deus tem colocado responsabilidade, Deus tem nos dado talentos, dons, para que em primeiro lugar a gente pense no benefício do reino, Sim. no benefício da igreja e não colocarmos o nosso benefício em primeiro lugar. Acho que essa ênfase que o texto traz para esses dois servos que se dedicaram e se esforçaram para benefício do Senhor, é muito forte. Eu concordo com você. Resumindo o que você disse, a ênfase de tudo na nossa vida deve ser o reino de Deus. Como é que eu resumiria isso aqui para finalizar? Eu resumo da seguinte forma. Algumas pessoas dizem assim, eu sou professor e sou crente. Eu sou gari e sou crente. Eu sou advogado e sou crente. Eu sou astronauta e sou crente. A ordem é o contrário. Eu sou crente e sou gari. Eu sou crente e sou professor. Eu sou crente e sou astronauta. Ou seja, eu sou crente. E o que eu faço deve ser feito em função disso, em função de ser crente. A minha profissão, e é uma coisa importante, nós glorificamos a Deus com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com o nosso ofício, né? Mas isso deve ser usado para a glória de Deus e em benefício do reino de Deus. Algumas pessoas dentro da igreja ainda não entenderam isso. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui. Por que é que o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo? Por quê? Porque eles usam tudo que eles têm para propagar o Islã. O cara é dono de um poço de petróleo. Todo mundo aqui usa gasolina no carro, né? Com combustível. O cara é dono do poço de petróleo, lá na Arábia Saudita. Ele pega aquele dinheiro que ele usa e ele investe em faculdades, ele paga faculdade para estudantes muçulmanos ao redor do mundo, para eles se formarem, para começarem a influenciar a sociedade. Eles sustentam esses estudantes em Oxford, Yale, Princeton, Cambridge, que são universidades que surgiram dentro da igreja e hoje são apóstatas da fé. Eles usam tudo o que eles têm para propagar o islamismo. Na igreja, a gente tem uma grande dificuldade que é sequer falar de dinheiro. Quando se fala de dinheiro dentro da igreja já é um problema. Dentro do Islã não tem esse problema. Eles usam tudo o que eles têm para propagar o islamismo, para o islamismo crescer. É uma coisa assim assustadora. Nós cristãos é que deveríamos fazer isso. A gente deveria investir na igreja. Eu não estou dizendo isso para trazer dinheiro para a igreja não, tá? Mas a gente deveria investir na igreja, para a igreja crescer. Né? Olha, só por uma questão aqui lógica. Né? Nós, falando de nós aqui, nós viemos para uma estrutura maior. Só o fato de termos uma estrutura maior, isso já trouxe mais pessoas. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas em terem vindo por isso. Eu não estou dizendo isso. Tá? Eu estou mostrando um meio que nos ajuda a crescer como cristãos, a propagar o Evangelho. Elas estão aqui ouvindo a pregação do Evangelho, Bíblia. Olha que coisa boa. A gente deveria investir. A gente deveria investir em irmãos da nossa igreja que querem fazer faculdade. A gente deveria bancar
esses irmãos na faculdade, para eles serem profissionais crentes onde eles estão, para que um dia eles tenham condições de retribuir isso para a igreja e fazer isso por outras pessoas, sustentar outros. Se a gente fizesse isso, olha, eu falei aqui da pedagogia agora há pouco, né? Os irmãos da vida comum, foi um grupo fantástico. Os puritanos surgiram a partir deles. Os irmãos da vida comum, a história relata que teve em um ano, eles mandaram 20 mil jovens para as universidades. Em um ano. Também. O crente deveria estar em todas as áreas da sociedade. Onde é que a luz é mais necessária? No ambiente que existe mais escuridão. Quanto mais escuridão, mais é necessária a luz. Não importa se é na universidade, na política, onde quer que seja. Mas enfim, tá? Então, olha só. Isso aqui eu já postei lá no grupo de vocês no Telegram. Tá todo mundo aí no grupo lá, né? Correto? Eu quero que vocês deem uma olhada nisso, porque nós teremos outros encontros adiante com a liderança da nossa igreja, com vocês. Teremos reuniões de feedback, de alinhamento, de nivelamento. Algumas reuniões com as equipes específicas em separado, outras reuniões com todo mundo junto, como nós estamos aqui. E a gente vai estar tratando com vocês sobre a nossa missão, visão e valores. Missão. Nós estamos aqui por quê? Nós estamos aqui para quê? Visão. Onde nós queremos chegar com isso? E valores. O que nós não podemos abrir mão. Se a gente abrir mão dos valores, a gente nem cumpre a missão e nem chega onde precisa chegar. Então, nós precisamos ter isso aqui em mente de uma maneira muito clara. Nossa missão, nossa visão e nossos valores. Isso é tão importante que nós já mandamos confeccionar os banners. Né? Yuri, da equipe de mídia, já confirmou. Segunda-feira eles estarão prontos e eles vão estar ali na frente da igreja. Para todo mundo que chegar, está vendo aquilo ali. Na hora que você esquecer, está ali na frente da igreja. Qual é a nossa missão? A gente está aqui por quê? A gente quer chegar aonde? O que é que a gente não pode abrir mão? A gente não abre mão disso. A gente quer alcançar isso. Nossa missão é essa. Vai estar ali sempre na frente da igreja, para a gente não perder isso de vista, para a gente não perder o foco. Isso aqui é a nossa baliza bíblica. Veja que é tudo fundamentado na palavra de Deus. Essa é a nossa baliza bíblica, porque o meu desejo de coração é que entre esses 3 servos que nós acabamos de ler, você seja esse servo número 1, o que tem a maior capacidade para receber 5 talentos para multiplicar por 5. Eu quero que você tenha uma capacidade muito alta e que você consiga dobrar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na tua mão. Amém, irmãos? Amém. A gente finaliza o nosso treinamento aqui. Né? Nós vamos partir para um segundo ponto agora, muito específico para a liderança, né? E você que está assistindo aí não vai ficar sabendo o que foi.